Vou começar do zero. Agradeço muitíssimo a presença da professora Cecília Goulart, da Universidade Federal Fluminense, para esse encontro de hoje. Eu vou fazer uma pequena contextualização. Agradeço também a Camila por esse empenho de estar aqui conosco. E depois eu faço alguns outros agradecimentos mais no final da minha fala inicial. Então, boa tarde para todas as pessoas que nos assistem sincronicamente nesse momento. Sabemos que posteriormente outras poderão acessar a este vídeo e por isso faz-se necessária uma contextualização do sentido desse encontro, que se intitula Por uma abordagem discursiva de alfabetização, parte 1. O meu nome é Maria Aparecida Lapa de Aguiar, eu leciono no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Catarina e desde o segundo semestre de 2014 venho oferecendo com certa regularidade uma disciplina que se intitula Alfabetização na Perspectiva do Letramento e que se inscreve como Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos, um NAD. E conforme o nosso projeto político-pedagógico, os estudantes devem se matricular em 2 NADs de 54 horas cada, ao longo do seu processo formativo. Essa disciplina, de certa maneira, decorreu de um projeto de extensão de formação continuada intitulado Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PENAIC, um programa do governo federal em parceria com universidades e que vigorou entre 2012 e 2018. Os encaminhamentos que temos feito para essa disciplina tem caráter teórico-metodológico, com estudos e desenvolvimento de projetos em forma de oficinas para estudantes que nela se matriculam. Entretanto, nesse momento de pandemia da Covid-19, de muitas tristezas pelo mundo afora e pela situação em que se encontra o nosso país, a alternativa que estamos tendo são encontros online, o que dificulta o formato inicialmente posto. No entanto, abre outras possibilidades como esta que estamos tendo nesse encontro de hoje. Estamos com uma turma de estudantes fazendo essa disciplina, né? Então eles estão assistindo a essa live também, e tivemos a ideia de abrir publicamente 2 encontros de nossas aulas como projeto de extensão para receber outras convidadas, pelas quais temos um respeito e um carinho enorme. O objetivo é oportunizar a ampliação de reflexões em torno da alfabetização em uma abordagem discursiva. Para tanto, foram convidadas 3 pesquisadoras do grupo de pesquisa Linguagem, Cultura e Práticas Educativas da Universidade Federal Fluminense, para as datas específicas. O dia de hoje, dia 6/4, a professora Cecília Goulart, das 14 às 16 horas, que é coordenadora deste grupo, e no dia 4/5, que será a parte 2, com a professora Maria Cristina Corais e professora Andréa Pessoa dos Santos, integrantes do mesmo grupo. E aí já fica o convite para esse dia também. Ressaltamos que tivemos a oportunidade de fazer uma licença-formação de 3 meses, em 2017, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, junto a este grupo, e nesse momento de pandemia, temos participado com frequência dos encontros coordenados pela própria professora Cecília Goulart, e já agradeço mais uma vez pela aceitação desse convite. E para esse evento, contamos com a participação de uma mestranda, nossa orientanda, que é a Camila Bessen, como estagiária docente, auxiliando nos encaminhamentos da atividade. E tivemos também algumas orientações, como eu falei ainda há pouco, de um técnico de informática do SED, William de Jesus, e Alexandro dos Santos, doutorando do PPGE, com seus conhecimentos específicos nas questões tecnológicas e de transmissão para a live. Agradecemos os 3 pela colaboração. Eu não fui uma boa aluna, não aprendi tudo devidamente para fazer essa transmissão, mas eu estou me esforçando aí, em algum momento vai ficar melhor. Destacamos também o apoio do curso de Pedagogia da UFSC para que este evento se concretizasse. Agradecemos a divulgação junto à Associação Brasileira de Alfabetização, ao Grupo de Estudos e Pesquisa Formação de Professores e Prática de Ensino, FOP, do qual eu faço parte aqui na UFSC, e ao Grupo de Pesquisa Linguagem, Cultura e Práticas Educativas da Universidade Federal de
Federal Fluminense. E aí, depois desse preâmbulo, eu apresento a nossa convidada, a professora doutora Cecília Goulart. Ela é professora titular da Universidade Federal Fluminense, trabalhou 25 anos na rede municipal do Rio de Janeiro, durante muitos anos como alfabetizadora, fez seu pós-doutoramento na Unicamp sob a supervisão da professora doutora Ana Luísa Smolka, foi coordenadora do GT Alfabetização, Leitura e Escrita da ANPED durante um biênio, 98-99, foi vice-presidente da Associação Brasileira de Alfabetização, a BALF, entre 2012 e 2014, é sócia fundadora e coordena o grupo de pesquisa Linguagem, Cultura e Práticas Educativas, formado por mestrandas, doutorandas e professoras da rede de ensino. Este grupo vem procurando aprofundar a compreensão do processo de alfabetização e o trabalho decorrente dele gerou publicações importantes entre diversos artigos em periódicos e livros. Eu citarei 4 obras, que a Cecília faz parte ou na organização e com textos também, para que a gente possa ilustrar as reflexões que nós vamos fazer hoje também. Aprender a Escrita e Aprender com a Escrita, que foi organizado por Cecília Goulart e Vitória Wilson, de 2013, da Sumos Editorial. Alfabetização como Processo Discursivos, 30 anos de A Criança na Fase Inicial da Escrita, organizado por Cecília Goulart, Cláudia Gontijo e Norma Sandra Ferreira, 2017, pela Cortez. Como Alfabetizar, na roda com professoras dos anos iniciais, organizado por Cecília Goulart e Marta Souza, em 2015, pela Papiros. E Alfabetização e Discurso, Dilemas e Caminhos Metodológicos, organizado por Cecília Goulart, Inês Garcia e Maria Cristina Corais, em 2019, pela Mercado das Letras. É claro que o tempo não seria suficiente para apresentar tudo o que a Cecília já fez aí pela educação no país, mas, em linhas gerais, é isso, para que a gente tenha bastante tempo para a sua exposição. Cecília, muito obrigada. Obrigada, Cida. Para nós, ela é a Cida, é a nossa companheira do grupo de pesquisa. Obrigada, Camila, que está aqui conosco também. É um prazer enorme estar aqui e receber esse convite para estar junto com vocês, que é um grupo parceiro do nosso grupo, com o qual a gente vem dialogando já há algum tempo. Então, é muito bom estar aqui dentro, eu estou me sentindo dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, dentro do tempo que nós vivemos, Esse é um modo de estar dentro, E estando dentro da Universidade de Santa Catarina, eu não posso deixar de falar, das lutas que vocês têm vivido aí na universidade, questões políticas sérias que a universidade pública, de um modo geral, tem vivido, mas vocês enfrentaram com dificuldades, o julgamento de um reitor que teve uma morte fatídica. Isso faz parte hoje da história da Universidade Pública Brasileira, o professor Luiz Carlos Cancellier. Isso que nos abalou profundamente, porque deu a dimensão do clima, do clima político que a gente vem vivendo, nós que defendemos a universidade pública e a escola pública, Essa é uma bandeira nossa. Então, é também com a palavra, de luta e de resistência que a gente tem continuado o nosso trabalho, que nós também temos feito lives, Temos feito lives, encontros com professores aqui no Rio e junto também com outros colegas do país, Então, para a universidade, para os nossos colegas, para os alunos, mestrandos, doutorandos, que estão aqui, o nosso respeito e a nossa companhia fraterna, nessa luta, como resistência mesmo a esse governo, Então, acho que a gente vem trabalhando para que a gente consiga refazer um caminho, de uma sociedade democrática, Um caminho que seja a esteira para uma vida democrática, pela qual nós sempre lutamos, Mas que ainda não conseguimos consolidar, Então, com essas palavras,
que eu queria começar o meu trabalho, começar a falar um pouquinho. Eu vou apresentar uns slides para vocês. Eu vou aqui colocar esses slides. Então, aqui é o nosso começo, né? Eu coloquei assim, uma imagem de uma janela, né? De uma janela que é uma imagem que eu sempre faço, né? Quando eu falo da escola, né? Como é que a escola tem que estar com as janelas abertas, né? Para fora, né? Janelas abertas para o mundo, não é? Que a escola só tem sentido, não é, se ela dialogar com esse mundo e se ela me ajudar a viver melhor nesse mundo, ajudar os nossos alunos, ajudar todos que estão dentro delas, inclusive a nós mesmos, professores, né? Então, a Cida já falou do nosso grupo de pesquisa, que está fazendo 20 anos esse ano, né? Ele começou em 2001 e esse ano a gente está comemorando 20 anos assim, com muita alegria, né? Pelo tanto que nós aprofundamos não só os conhecimentos, né? Mas também toda uma relação de afeto, né? Formando um grupo muito caloroso, né? E a Cida faz parte desse grupo desde 2017, participando também desse conhecimento e desse calor humano, né? Então, eu começo falando um pouco, né, desse caminho, né, que nós fomos trilhando nesse tempo, né, e chegando a uma proposta de alfabetizar que nós temos chamado de alfabetização em perspectiva discursiva, não é alfabetização discursiva, quer dizer, olhando para essa perspectiva. E eu vou falar, então, um pouco, né, que essa perspectiva está ligada a muitos e muitos diálogos, né? Há muitos diálogos com outros autores, com outras pessoas, com muitas pessoas que passaram pelo grupo, que fizeram suas teses de doutorado e suas dissertações de mestrado e suas monografias, não é? Então, todas essas falas, todas essas pessoas, né, foram formando um tecido discursivo do grupo, né, que vem alimentando a organização dessa proposta, né? E nesse movimento nós fomos escolhendo os timoneiros, né? Então, tem um timoneiro que que é, assim, vamos dizer, um eixo grande do nosso trabalho, que é o Mikhail Bakhtin, não é? Que é um autor russo, não é? Que tem um trabalho que vem sendo chamado de teoria da enunciação, né? Uma teoria da linguagem, que tem nos levado a discutir, a compreender muito o papel da linguagem para o ser humano, né? E nesse movimento, então, como eu já disse, nós fomos tendo a adesão, né, de outros timoneiros, né? E aí eu vou destacar a professora Ana Luísa Smolka, né? O professor João Vanderlei Geraldi, muitos outros professores, colegas que vêm crescendo com a gente nesse processo, né? E que são referências nossas importantes, né? Então, a adesão de muitos remadores aí nesse movimento, né? E de várias áreas, né? Não só da área da filosofia, né? Porque o Bakhtin é um autor da área da filosofia da linguagem, mas da área da linguística, da área da antropologia, da área da fonologia, né? Alguns da área da linguística mesmo. Não posso nunca esquecer de falar da professora Bernadette Abauri, né? Que foi sempre uma referência importante para nós, né? E olhar na direção do Bakhtin olhar nessa direção da arte, da ciência e da vida. Então, olhar para o mais humano, para o lado mais humano da nossa vida, do nosso ser, né? Da pessoa que nós somos, né? Quer dizer, olhar para o ser humano na perspectiva do homem criador, né? O homem que cria o mundo, o homem que cria história, o homem que faz ciência, né? E que vai temperando a vida, né? Vai temperando a vida e criando o mundo nessa perspectiva, né? Da arte, ou das artes, né? Da criação, né?
da ciência e da vida. E nesse movimento, então, é que nós vamos nos perguntando, continuamos a nos perguntar, como que as crianças aprendem a escrever e a ler, né? E como que as crianças aprendem, de um modo geral? Não só aprendem a escrever e a ler, porque está tudo muito interligado, né? Como que as crianças aprendem? Então, nessa direção, nós continuamos também a nos perguntar quem somos nós, né? E o que nós desejamos com a nossa ação pedagógica, quando nós estamos dentro de sala de aula, né? Qual é o nosso horizonte, o que nós desejamos daquelas pessoas, com aquelas pessoas, né? Que pessoas nós queremos formar, que sociedade, né, nós queremos formar, quem são aquelas pessoas que estão na sala de aula conosco. Então, tudo isso nós fomos buscando, né, buscando assim, um caminho de compreensão, lendo muito os livros, né, e a produção do Mikhail Bakhtin. E ele fala desses fatores biológicos e fatores biográficos que nos formam de diferentes modos, né? Quer dizer, nós somos seres humanos, quer dizer, nós somos uma espécie. Então, esses fatores biológicos são comuns a nós. Agora, os fatores biográficos, eles são diversos, eles têm uma variedade enorme, dependendo de onde nós nascemos, quando nós nascemos, de que tempo histórico, né? A que classe social nós pertencemos, que famílias, que valores essas famílias têm. Então, esses fatores biológicos e os fatores biográficos, eles nos formam e vão se transformando, né, à medida em que nós pertencemos a grupos familiares, grupos sociais, grupos culturais. E nesse movimento nós vamos fazendo transformações. E essas transformações fazem parte do nosso processo de ensino-aprendizagem, né? De quem ensina e de quem aprende, né? E nessa direção, então, né, da nossa transformação, né, dos fatores biológicos e biográficos, a escola tem um papel muito importante e aprender a ler e a escrever tem um papel muito importante. Mas nós temos uma tradição histórica no Brasil, né, que é imperativo do MEC hoje, né, de olhar para os professores como instrutores, né? como pessoas que vão seguir métodos, que vão seguir apostilados, que vão seguir passos pré-estabelecidos, quer dizer, tirando a autonomia do professor, tirando a capacidade que o professor tem de pensar o trabalho dele, de refletir sobre o trabalho na relação com os seus alunos, para definir quais são as melhores atividades, quais são as melhores propostas, ou até qual é o melhor método para trabalhar com aquelas crianças. Então, uma desvalorização grande dos profissionais e das profissionais e a responsabilização pelos problemas da educação. Quer dizer, uma forma de enfraquecer, né, enfraquecer essa profissão e enfraquecer essa instituição, escola, que é tão fundamental na nossa formação cultural, social, né, na nossa formação coletiva e na nossa formação individual. E hoje nós continuamos a ver isso, quer dizer, existe uma tradição e hoje isso tem sido reforçado pelo MEC, hoje quando ele fala então que vai ao limite de propor o homeschooling, né? O ensino em casa, né? Ensino em casa, para quem? Quem que tem possibilidade de ter ensino em casa, né? Então, para contrapor um pouco e para contrabalançar, né, eu trouxe aí a contrapalavra do Walter Hugo Mãe, esse autor português, que tem uma ligação muito forte com o Brasil e que tem escritos que nos dão muita esperança, ao mesmo tempo que ele fala de uma realidade difícil, ele mostra para a gente claridade, né, possibilidade de ultrapassar, né? E ele tem um texto que é esse Autobiografia Imaginária, que eu tirei esse pedacinho para contrapor a essa tradição histórica, né, de que nós somos instrutores, de que nós não temos capacidade de pensar o nosso trabalho, refletir sobre ele. Então, ele diz assim: os alunos nascem diante dos professores.
uma e outra vez. Surgem de dentro de si mesmos a partir do entusiasmo e das palavras dos professores que os transformam em melhores versões. Quantas vezes me senti outro depois de uma aula brilhante? Punha-me a caminho de casa como se tivesse crescido um palmo inteiro durante 50 minutos. Como se fosse muito mais gente, cheio de um orgulho comovido por haver tantos assuntos incríveis para se discutir e por merecer que alguém os discutisse comigo. Então, esse vamos dizer assim, uma entrada para a gente pensar muito sobre uma perspectiva discursiva para a alfabetização, né? Uma perspectiva que nos amplie o mundo, que nos amplie como pessoas, ampliando a nossa capacidade discursiva, a nossa capacidade de entender e de falar sobre o mundo e, por conta disso, de transformar esse mundo, né? Então, quem são nossos alunos? Como que os nossos alunos pensam? Então, nós temos uma variedade enorme de alunos, né? Com pensamentos muito criativos, com ideias criadoras, né? Que são capazes de dar respostas que nos surpreendem, quer dizer, um professor aberto também para o mundo, né? Como nós queremos que os alunos sejam, né? É um professor que se surpreende com a fala do outro, né? A fala dos alunos, né? Então, aí tem algumas cenas, né? Aqui do lado direito é uma foto do fotógrafo renomado aqui no Rio, principalmente Custódio Coimbra, não é? Lá do lixão, lá na Maré, né? As crianças, quer dizer, apesar de toda essa cena, né, essa ambientação toda, essas crianças brincando e olhando para cima, olhando para alguma coisa que está chamando a atenção deles, talvez um avião, um helicóptero, né? E nesse agarradinho, com esses dentes branquinhos aparecendo, né? Quem são essas crianças, né? O que elas querem, o que elas pensam? Se a gente não se abrir para ouvi-las, a gente nunca vai conhecer, né? Os outros dois lá na brincadeira do faz de conta, né? Que é uma brincadeira fundamental para a gente aprender a simbolizar, né? Aprender a ver, a criar símbolos e a aprender os símbolos que já existem convencionais, né? Linguagens simbólicas, né? Como a escrita e como outras, né? As crianças aqui de baixo não são crianças de uma escola lendo sentadas no chão, lendo um livro, né? E aqui uma menina que ganhou as manchetes de jornal, porque quando houve aquela cheia lá na Amazônia, isso há alguns anos, né? E que todo mundo teve que abandonar suas casas, o que ela pegou de dentro de casa, além de alguma roupa e algum sapato, foram os livros dela. Né, foram os livros dela. Então, ela, nessa canoa precária, né, agarrada com os livros dela, lá naquele lugar tão retirado, né, que também tem sofrido muito nesse momento. Então, a gente entende, a gente vê que se a gente não ouvir essas crianças, não conversar com essas crianças, não interagir com elas, nós nunca vamos saber exatamente quem são. Né? Como são, o que elas querem, o que elas pensam, o que elas sabem, né? Então, são essas crianças aí cheias de história, né, com leituras de mundo diversas, que nós recebemos nas salas de aula, com subjetividades diferentes, redes de conhecimentos diferentes, né, universos de conhecimentos, e é preciso que a gente esteja aberto, com a sensibilidade aberta para conhecer, né, essas crianças. Sobretudo, a gente precisa querer conhecer, né, querer saber quem é você, como é que você é, ouvir, se deliciar muitas vezes, né, com as falas dessas crianças. E aqui é uma passagem do Gabriel Garcia Marques que ilustra, né, essa coisa de que as crianças têm modos próprios de pensar, de agir, de brincar. Né? E tanto pensar como agir e o brincar, eles estão povoados de conhecimentos, é com os conhecimentos que elas têm, não é com a imaginação que elas têm, é que elas fazem pensamentos, elas fazem ações e brincadeiras, né?
Então, o Gabriel Garcia Marques escreveu: um menino de uns 5 anos que havia perdido sua mãe na multidão de uma feira se aproxima de um policial e lhe pergunta: o senhor não viu uma senhora que anda sem um menino como eu? Olha por onde, olha como é que ele raciocina, né? Olha que lindo o raciocínio dele, né? É como se ele fosse ligado à mãe, a outra só pode ser a mãe, alguém que está sem um filho do lado, né? Que é ele, né? Então, o senhor não viu uma senhora que anda sem um menino como eu, né? Então, as crianças são, né, desapontam a gente, surpreendem de várias maneiras. Então, aqui é só um croquis, né, para a gente pensar, né, quer dizer, o nosso trabalho, né, ele parte dessa realidade sócio-histórica, né, da sociedade, dos nossos alunos, né, e volta, é sempre um caminho de ida e de volta, né, onde esses sujeitos dialogam, interagem com outros, né, em instâncias privadas e instâncias públicas. Quer dizer, quando as crianças vão para a escola, muitas vezes é a primeira instância privada, particular, que as crianças frequentam, não é? E os valores são diferentes, os tratamentos são diferentes. E muitas vezes as crianças se ressentem muito. Elas estão acostumadas a ter um tipo de tratamento em casa, com a família, né, ou com os responsáveis, e elas lá na escola vão ser um grupo, vão ser uma turma, vão ser mais um. Não é? Mesmo que a professora considere que cada um é um, não é? Cada aluno é um aluno, não é? Ele vai ter outros alunos junto com ele. Então, viver em sociedade, né? Então, a escola é o lugar que a gente começa a aprender a viver socialmente, a compartilhar, a repartir, a olhar que existem pessoas diferentes de nós, a aprender que existem outros mundos, não é? Outros mundos. Então, nós vamos formando redes de conhecimento, universos de conhecimentos, né? E vamos nos transformando, né? Nos transformando como sujeitos, transformando os nossos diálogos nesse movimento com os outros na escola, nessa instância pública, né? Então, ampliando essa rede, né? De várias maneiras, né? Aqui eu coloquei esse título junto com esse rabiscado, né? Pensando no processo de alfabetização que começa, né? Começa com as crianças se movimentando, né? Desejando expressar, né? Expressar por escrito o que elas gostariam, né? Do modo como elas podem e elas sabem, né? E a gente se pergunta como que a gente vai trabalhar pedagógica e discursivamente, né? Então, aqui tem alguns pressupostos, né, dessa possibilidade de trabalho discursivo, né, que é o ponto de partida são as experiências de vida das crianças. Quer dizer, na teoria bakhtiniana, nós nos constituímos como sujeitos, né, na relação com o outro. É o outro que nos constitui, é o outro que nos forma como sujeitos, né? Como sujeitos sociais, como sujeitos da linguagem. Não é? Então, é na direção coletiva, na direção intersubjetiva que nós constituímos a nossa subjetividade. Então, antes de nós sermos sujeitos, nós somos intersujeitos, né? Somos intersubjetivos, não é? Então, esse é um ponto de partida fundamental, né? A importância do outro, né? Do outro que é diferente de mim, né? O outro que é diferente de mim. Cada um é original, né? E cada um é original e ao mesmo tempo que cada um é coletivo. Então, com esses movimentos, né? É que o Bakhtin vai formando essa teoria da enunciação. Então, o pressuposto é esse, né? Que a escola parta das experiências de vida das crianças. E como é que é, então, o ponto de partida? São essas histórias, né? São as oportunidades que nós vamos criando junto com as crianças, né? Deles contarem, deles relatarem, deles falarem das suas vidas, ou através de rodas de notícias, rodas de histórias, rodas de tristezas, né?
falar das emoções, né? Num tempo que a gente está vivendo, não falar de emoções é a gente sufocar, né? Sufocar um aspecto fundamental, né? Da nossa vida, né? Dos nossos sentimentos, né? Então, essas histórias, elas se constroem nessa interação dialógica com os outros. Quer dizer, então a minha fala e a fala de qualquer um de nós e de qualquer criança, ela vai sendo povoada com as falas dos outros, né? Com as pessoas da realidade sócio-histórica. Então, é por isso que nós consideramos o texto, né, como uma unidade de trabalho importante, né? Não é um fonema, não é a sílaba, não é a palavra, pode ser desde que ele seja um texto, né? Eu estou falando isso porque existe um poema conhecido, acho que do Schilling, que o nome dele é Se, o título do poema é Se, né? Se, isso que a gente conhece como uma conjunção, né, condicional, se. Então, aí nesse caso, né, o ser não é uma palavra, né? Ele é a expressão, a entrada de um texto, né? Ele é muito mais do que uma palavra, né? Quando eu leio que o título de uma poesia é ser, né? Eu já crio uma expectativa. Eu não estou pensando que ela é uma conjunção, não é, condicional, né? Eu estou pensando no sentido desse ser. Então, o texto é uma unidade de trabalho porque o texto materializa o nosso discurso. Quer dizer, o nosso discurso ele é organizado, né, de uma forma muito complexa e dinâmica em textos, né? E o texto entra na classe, nas salas de aula, né, pelas vozes das crianças, da professora, da família, deixando à mostra os conhecimentos, as origens dessas pessoas, né? Então, é a fala então, dessas pessoas, das crianças, da professora e de outros, né, que vai provocando novos textos, novos temas, novos horizontes, né? Então, a nossa proposta é que cada escola possa se transformar num centro irradiador de educação permanente, né? Porque ela envolve a comunidade, ela envolve as famílias, então ela se enraiza num contexto, né? Num bairro, num lugar, em geral, num bairro, né? E é capaz de fazer interagir múltiplos tipos de pessoas com muitas experiências ligadas a conhecimentos de várias origens. Então, a gente tem um espaço, a escola é um espaço que tem uma dimensão humana muito grande, porque ela reúne pessoas de várias origens, com valores diferentes, né, com formações diferentes, né, e é um lugar que pode irradiar conhecimento, né? As famílias podem ter a escola como referência, né, e a escola pode ter as famílias como referência também para um compartilhamento de conhecimentos, né, de projetos, de participação em projetos, de várias maneiras, né? Então, na tradição também, eu volto a falar um pouco da tradição, né, o processo de alfabetização tem sido um tempo de exclusão. Eu faço uma pergunta que, na verdade, é retórica, né? Tem sido um tempo de exclusão, né? Essa tradição que nós temos de separar quem não sabe de quem sabe, né? O que sabe quem não sabe, né? Quer dizer, quem não sabe o quê? Né? Por que a gente separa? Né? Por que a gente dá prova, né? Para dizer quem é... Oi, você está falando comigo? Não, tem alguém falando aí, eu não sei quem é. Então a coisa, uma sociedade do controle, né, ela acaba repercutindo e criando famílias que são controladoras, não é? Escolas que são controladoras, governos controladores, não é? Em vez de a gente abrir espaço para a gente cada vez aprender mais, não é? Uns com os outros, né? A própria seleção dos conteúdos, né? E os modos de ensinar, né? Dependendo da relação que esses conteúdos têm
com aqueles aprendizes, com aquelas crianças que estão na sala de aula, crianças ou jovens, né, também formam uma barreira, né, uma forma de exclusão. E essas formas, né, de exclusão, né, são formas de tornar as pessoas invisíveis. Elas vão ficando cada vez mais descartadas, cada vez mais na periferia da turma, até irem sumindo, achando que elas não têm vez naquele lugar, elas não sabem, elas não conseguem aprender, e as famílias incorporam esse discurso, e isso continua acontecendo até hoje, né? Então, se nós temos hoje um percentual de 8%, né, de analfabetismo absoluto, nós temos um percentual de 30% de pessoas que são consideradas alfabetizadas pela escola, né, mas que não conseguem dar conta, não participam da cultura escrita, da sociedade letrada, porque elas não dão conta de ler livros, ler revistas, de discutir questões que estão mais ligadas à escrita, não é? Então, a gente ainda tem um número de analfabetos funcionais alarmante, né? Então, essa luz vermelha da nossa sociedade tem sido difícil de apagar, né? Esse texto ilustra muito essa alfabetização. Tem alguns textos que foram virando, assim, na minha história, né? E acabaram passando para o grupo também, né? Ícones, assim, sabe? Pelo que eles representam, né? Diante da rede municipal de Niterói, né? Pegou uma turma, Cecília, eu peguei uma turma de repetentes, de ortodianos, e as crianças escrevem assim. Aí levou esse texto da Rosilene, né? Levou esse texto da Rosilene, quer dizer, é um texto do ponto de vista formal, ortográfico, ele é um texto, um bom texto, né? Mas é um texto que não faz sentido, não ecoa socialmente, ele não tem valor social, cultural nenhum, não é? Não tem valor cultural. Então, aquelas crianças de classes populares, elas estavam aprendendo há 4 anos, muitas vezes com a mesma cartilha. Eu fui a essa turma, eu estive dando aula nessa turma depois com ela, né? Ela era uma jovem professora, aí levamos músicas e tal, mas esse texto passou a ser, quando eu li esse texto, né, vem a história toda da alfabetização, a história toda desse país, né, de impedir que uma parcela enorme da população participe do bolo, né? Participe da sociedade, né? Participe de uma forma íntegra da sociedade. Então, uma pessoa que, se nós pensarmos do ponto de vista ortográfico, é um texto ortograficamente correto, não é? Mas e daí? O que a Rosilene faz com esse texto, né? Então, nós pensamos, agimos e criamos em função do universo de conhecimentos, do universo cultural. Aqui pensamos genérico, todos nós, qualquer pessoa, né? Tudo que nós fazemos, tudo que nós agimos, tudo que nós criamos, é em função disso que nós já sabemos, desse universo de conhecimentos que nós vamos constituindo, né, por meio da herança cultural mesmo, né, e por meio da vida vivida, né, da vida vivida do cotidiano, tudo ligado a relações sociais de poder, né, esses ligados quem pode e quem não pode, né. Então, mas se nós desejamos mudar essas relações hierárquicas, e a gente vem tentando, a gente vem discutindo isso há muitos anos, né? Cada um de nós, né? Cada uma e cada um de nós tem que trabalhar para mudar isso em nós. Né? Mudar mecanismos de controle, mudar o modo como nós nos relacionamos com as pessoas, trabalhar para mudança, criando novas formas de interação social, né? Novas formas de interação escolar. Então, se a gente acha que a gente tem que formar uma sociedade mais, uma participação maior de todos, né? A sala de aula precisa ter uma participação maior. Professora. Oi. Da discussão das prioridades nacionais, das prioridades locais.
a gente pode fazer da sala de aula um lugar que a gente também discute o que nós vamos estudar, o que nós vamos fazer, como que nós vamos fazer. Então, como é que nós abrimos as janelas para o mundo, né, para os outros sociais, para fazermos crescer as nossas possibilidades de agir e viver nesse mundo, tornando esse mundo maior, mais denso, mais igual para todos e com todos, né? Quer dizer, não é fazendo diferenças, né? Separando crianças dentro da sala de aula, ou por nota, qualquer outro critério, né? A gente não está trabalhando para uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade mais feliz, né? Então, aqui a gente tem um outro, uma página de um caderno, né? De uma criança, né? Que a professora tinha uma criança em processo de alfabetização, ele não estava escrevendo, não estava escrevendo autonomamente, né? Então, ela tinha trabalhado com ele essa música, eles tinham cantado essa música do Sapo Cururu, né, várias vezes, leram a música, receberam um papelzinho com a letra da música, não é? Ela perguntou coisas a ele sobre a música, não, Sapo Cururu, deve ter a palavra sapo, onde que tem a palavra sapo e tal, e depois sempre ela passava uma atividade para casa, uma turma que eu acompanhei, né? Então, eles copiavam do quadro, né? Aí você puxa, fazia uma cópia mecânica. Não era uma cópia mecânica, né? Não era uma cópia mecânica, era uma cópia que eles estavam para eles não terem que guardar na cabeça o que eles tinham que fazer, era uma forma de ter uma memória, né? Uma memória da escola. Então, para casa, tentar ler o texto sozinho, o texto que eles já tinham lido várias vezes na sala, eles mesmos tentarem ler, ilustrar e decorar. Esse era o trabalho, eles copiaram, ela leu com eles, né? Então, uma outra forma de apresentar a escrita, né? A escrita para as crianças. E o caderno, eu vou falar um pouco do caderno também, né? O que é um caderno, né? na sala de aula? Aqui uma outra coisa, um texto aqui de uma escrita de uma criança do primeiro ano, de 7 anos. Esse texto está num texto da Bernadette Abalri, né? Da na macaca da mata é má, o dado é da, macaca dá na pata, naná dá na macaca, pata nada, essa casa é da Zazá, né? Quer dizer, também, da mesma forma que o texto da Rosilene, né? Onde que existe um texto assim, né? A não ser em cartilha, né? E o texto aqui é de um menino, João Guilherme, ele é escrito, não é escrito na escola, ele é escrito em casa, não é? Junto com a tia, né? Porque estavam começando as férias, né? E ela provoca ele, né? O que você gostaria de fazer nas férias, né? Então, ele está lá em cima, está escrito, se vocês olharem, eu quero, né? O CRO fazer nas férias, né? O que eu quero fazer nas férias. E aí ele vai numerando as coisas que ele quer fazer, né? Lá na penúltima linha, ele escreve brincar com meu pai. Ó, brincar com meu pai. Né? Estão lendo lá embaixo, né? E ele assina João Guilherme. Quer dizer, uma criança que está escrevendo do jeito que ela pode, com 5 anos, porque ela está numa escola em que ela pode ensaiar, vamos dizer assim, uma escrita, né, do jeito como ela acha que né? Ela vai se sentindo forte, ela vai se sentindo potente para escrever, né? Sem vergonha, né? Porque o que acontece é que as crianças muitas vezes são tão cobradas por uma escrita ortográfica que elas ficam com vergonha de escrever a sua escrita, né? Escrever a sua palavra, como o João Guilherme fez aí, né? E aqui é uma outra história, outro texto que é ícone também, né? Que é um texto que eu recebi do meu orientador quando eu estava fazendo o doutorado. Ele era um alemão lá da PUC, o Jürgen Hein, né? E um dia ele me chegou com esse texto, porque eu estava acompanhando uma turma, durante 2 anos, com textos desse tipo, né? Isso lá, ó.
lá na década de 90, né? E esse texto é de uma menina, Laura, uma menina de 5 anos, que a professora tinha feito um projeto numa escola que naquela época aqui no Rio era conhecida como uma escola alternativa, e a professora tinha feito um projeto, né, sobre o que existia antigamente e que não existe mais, histórias do passado. Eles fizeram um projeto grande, né? Depois eu fui saber mais sobre esse projeto. E no final, né, como culminância do projeto, a professora pediu que eles escrevessem o que eles tinham aprendido, ou que eles desenhassem o que eles tinham aprendido com aquele projeto, né? Então, algumas crianças desenharam, fizeram desenho de nomes de dinossauros, de vários animais e de várias outras escritas do passado, né? Escritas que já não existem mais, né? Escritas rupestres, tudo isso eles estudaram, né? E a Laura faz esse texto aí, né? Que foi um texto que até hoje nos provoca muito, né? Porque a gente vai vendo as preocupações da Laura. Olha, se vocês olharem, ela escreve as histórias do passado, ela escreve 7 histórias, né? A última, que é aqui embaixo, Deus Existe, ela não numerou, né? Mas tem os números estão ao contrário, espelhados, né? Mas isso é naturalíssimo nesse processo, né? Porque algumas letras estão para lá, outras estão para cá, número também. Então, até eles equilibrarem esse conhecimento, demora um pouquinho. Então, ela escreve as histórias, né? E ela, olha a preocupação que ela teve das pessoas saberem que cada história é uma história. Então, além de numerar, o que ela fez? Ela circulou em volta para garantir que o leitor... Então, é uma menina de 5 anos, ela está escrevendo, ela já está pressupondo que tem um leitor, que ela tem que ajudar esse leitor a ler, não é? Então, ela vai marcando... E como ela faz as caixas, isso que eu chamo de caixa, né? Esse circulado aí, antes de escrever, tem algumas que ela tem que esticar, né? Como a número 3. Olha, essa história que a mamãe contou, que macaco virava gente, não acredito. Aí não deu o espaço que ela botou. Aí ela continuou, é mentira. Pessoa é pessoa, macaco é macaco. Então, para ela dar conta da história dela, né? Mas ela vai para aí afora. O dinossauro existia aqui na número 1 há 3 milhões de anos atrás, acredito. O Homem da Caverna existia. Naquela época tinha aquele programa Acredite Se Quiser, né? O Homem da Caverna existia há 900 mil anos atrás, acredito. A história da mamãe, ela não acredita, né? Ela não acredita na história e nem na do jacaré, que é a 4, olha. Essa história que jacaré existia na época do dinossauro é mentira. Acredite se quiser. Quer dizer, ela achou que tudo que não existe, quer dizer, isso a gente pensando, né? Se existiu no passado, não podia existir agora também. Dinossauro existiu, acabou. Homem da Caverna existiu, não tem mais. Como é que jacaré existiu e continua existindo, né? E também que o homem vem do macaco, né? Pessoa é pessoa, macaco é macaco. 5 e 6, ela faz 2 desenhos. Como a gente não teve contato direto com ela, né? Não sei exatamente o que ela quis dizer com esses desenhos aí. E o último, que é o único, que não é numerado, né? Ela escreve com cores é o único que tem título também, Cores de Deus. E ela escreve com canetinha azul, amarelo, cada Deus existe. Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, mas já morreu. Cada um desses é com uma canetinha de uma cor, né? Aí também não coube, ela esticou para baixo o espaço, né? Deus existe para botar a gente de pé. Então tá aí o de pé, em pé também, a expressão de pé em pé, né? Como se fosse uma escrita ideográfica, né? Uma escrita japonesa, não é? Em que você tem a ideia, né? A ideia, o sentido
é passado pela organização daqueles caracteres, né? Do modo como eles se organizam, né? Então, o de pé, ela escreve assim e faz esse desenho que ela escreve que Deus, né? Que parece um Cristo na cruz, né? Que ela chama de Deus. Então, o texto da Laura, né, nos fala muito sobre o processo de aprendizagem, sobre como é que as crianças estão aprendendo vários sistemas simbólicos ao mesmo tempo. Se vocês observarem, o sistema de numeração, ele está servindo para numerar, mas ele está servindo para datação. 3 milhões de anos atrás, 900 mil anos atrás, ele está servindo para numerar, né? E está servindo para falar de tempo histórico, também, não é? Então, e a própria escrita, né? Misturada com desenho, não é? Misturada com desenho. Então, aí eles estão representando, né? Pela escrita, representando por número, ela, né, a Laura, por número e representando por desenhos, que são 3 sistemas simbólicos que têm orientações completamente diferentes. O que eles representam, né, é diferente, a orientação espacial deles é diferente. Quer dizer, o desenho pode ser orientado em qualquer sentido, da esquerda para a direita, de cima para baixo. A escrita, né? A escrita vai da esquerda para a direita. O sistema de numeração, ao contrário, vai da direita para a esquerda, né? Unidade, dezena, centena. Então, ela está lidando com essa complexidade de conhecimento e vai em frente. Ela já sabe muito. As crianças têm muitas possibilidades de saber, né? Nós, às vezes, subestimamos isso, né? Achamos que temos que dar conhecimento a elas em conta-gotas. Não, elas entendem complexamente. Aqui é um outro texto dessa turma que eu acompanhei 2 anos lá no doutorado, né? Essa professora, ela sempre chegava na sala com um jornal embaixo do braço e lia para eles. 7 horas da manhã eu estava entrando na sala de aula e lia para eles as manchetes principais do jornal. A escola era lá na Tijuca, agora não é mais, mas na época era. E uma das manchetes era essa: bala perdida mata mulher na Tijuca. Então ela lê as manchetes, o que está acontecendo, como é que está o mundo, como é que está o Brasil, como é que está o Rio de Janeiro, né? Ela lê aquelas manchetes. Depois, um ou outro começa a conversar sobre aquilo, porque viu no jornal, porque viu na televisão, porque a mãe falou, né? Começa aquela conversa e ela pede que eles selecionem, eles discutam. Ela vai ler. Ela, em geral, lia duas notícias. Que notícias vocês querem saber mais detalhes? Vocês querem conhecer mais? E essa, como tinha, era uma coisa da violência, né? E lá no bairro da escola, é uma escola pública, mas era uma escola pública que as crianças entram até hoje por sorteio, né? Entram porque ela é muito procurada, então entram por sorteio. Então, tinha criança que morava muito longe da Tijuca, criança que morava na Zona Oeste, né? Tinha criança de todos os lados lá, nessa turma aí. E então ela lê e depois discutem, falam sobre a questão da violência, eles contam casos de violência, né? E depois ela pede então que eles reescrevam, façam uma reescrita daquela notícia, né? Então, as crianças, cada uma está num estágio de escrita, né, de apropriação da escrita, de compreensão da escrita. Então, essa criança aí de cima, né, eu fui com ela para ler. Lê agora para mim o que você escreveu, né? Então, eles vão lendo. Cerca de 20 homens assaltantes tentaram roubar dinheiro de um carro forte. Aí, agora eu nem estou conseguindo ler aqui. Eles não conseguiram. O negócio que eles não conseguiram, né? Tentaram fugir, né? E aqui eu não estou conseguindo ler. O de baixo a mesma coisa, né? Uma mulher, né, morreu com uma bala perdida. Então, olha como é que numa mesma sala a gente tem crianças em momentos da apropriação
da escrita, não é do sistema alfabético que eu estou falando da escrita. Momentos de apropriação da escrita diferentes, né? Porque aqui, inclusive, está envolvido o conceito de palavra, né? O que é palavra, onde que tem que botar espaço, onde que não tem. Mas isso tudo vai no trabalho, nas intervenções cotidianas, que a professora vai fazendo, nas escritas cotidianas também, né? Porque se uma turma está aprendendo a ler e a escrever, né, se esse é o conhecimento fundamental, ler e escrever tem que acontecer todo dia, nem que seja uma pequena leitura, uma pequena escrita, não é? Mas isso tem que acontecer todo dia. Provocar essas leituras e essas escritas, né? Mas assim, com um sentido significativo a partir do que aparece nas rodas, das notícias, das novidades que eles levam, que eles contam. E embaixo já uma criança com uma outra compreensão desse processo de escrita. Olha, uma mulher morreu com uma bala perdida num tiroteio, né? Cerca de 20 homens tentaram roubar um carro forte, não conseguiram e tem lá um I, né? E fugiram. Né? Então, a outra, né? A aluna de cima começou com essa segunda parte dessa aluna de baixo. Cerca de 20 homens assaltantes tentaram roubar um carro forte. Então, nessa turma, eu tenho as escritas dessa turma toda, né? Uma variedade enorme, até crianças que ainda não tinham associado a fala escrita, não estavam fazendo nenhuma relação entre fala e escrita, e que faziam uma sequência de letras, várias linhas escritas que liam com sentido. Aí você ia pedir para ler, liam com sentido. Uma mulher morreu no tiroteio, mas ainda não aparecia, né, a convencionalidade da escrita. Então, olha, práticas pedagógicas que trabalham com a fala, né, com o texto das crianças como ponto de partida do processo de alfabetização, elas colocam em movimento a experiência das crianças no mundo, né, não só a experiência da escola, né, as outras experiências, né, que elas têm. De um modo geral, as vivências na família, as vivências na rua onde elas moram, as vivências em outras casas, né, de pessoas amigas que elas frequentam, e uma vivência também com a própria linguagem, sobre a linguagem. Elas começam a pensar sobre a linguagem, né? E começam a falar, tipo, já fazia, já desengolia, né? Por quê? Porque eles estão pensando sobre a linguagem. Ninguém faz esse tipo expressa esse tipo de texto, né? Sem ter feito uma reflexão sobre a linguagem, né? Então, é importante afirmar e ampliar essa experiência discursiva da criança e todos os conhecimentos que estão envolvidos aí. Inclusive, essa experiência de tomar a própria linguagem ou aspecto dela como objeto. Quer dizer, começar a falar sobre o que acontece. Olha aqui, né? Não nessa turma, numa outra turma dessa escola, né? Tinha um menino que era Tiago, mas era Tiago com TH. Quando as crianças começaram a perceber mais, a entender mais a organização da escrita, tudo que era som de T era com TH, por causa do Tiago, né? Então a professora começou a provocá-los para falar, por que vocês estão botando T? Olha só, olha essa outra palavra aqui, olha aqui. Aí começou a provocar até que surgiu, era por causa do Tiago, que estava lá na chamadinha, né? Estava lá na lista de alunos da turma. E eu estou falando mais da escrita, né? Mas a gente também, quando pensa a questão do aprender a ler, quer dizer, nesse movimento, né, a leitura, a fala e a produção escrita, elas estão muito misturadas, né? E a gente tem que entender que é possível ler sem saber ler, escrever sem saber escrever. No movimento de ler sem saber ler é que nós vamos vendo como se lê, né? Nós vamos buscando sentido, vamos construindo estratégias de leitura, não é? Lendo com a professora, lendo com os colegas, né? Colocar dupla para ler, hoje você que vai ler,
né, ler uma história, um livro que eles não conhecem, que eles não sabem o que está escrito, não conseguem, não sabem ler convencionalmente, mas um começa a ler para o outro. O que ele acha que é, por que ele acha que é, começa a reconhecer letras, né? Então, à medida que a criança lê, ela vai desenvolvendo essas estratégias de leitura, né? E as práticas de leitura escolares, elas são mais produtivas, né, quando elas se aproximam das práticas sociais de leitura. Né? Quer dizer, quando as coisas que a gente faz, botar um bilhete na geladeira, vamos escrever um bilhete para a família, para lembrar que na semana que vem nós vamos fazer um passeio, ou nós vamos fazer um piquenique, então cada turma vai trazer um tipo de alimento, então vamos fazer o bilhete, né? Então a professora vai, escreve no quadro bilhete com ele, é melhor fazer assim, é melhor fazer assim, depois eles copiam no caderno. Então são práticas sociais, né? Listas, né? E todos os textos que a gente usa no cotidiano e fora do cotidiano, porque aos poucos eles vão começando a fazer relatório, fazer experiência, né, experiência científica. Por que a água não mistura com azeite? Vamos ver se mistura, se não mistura, por que será? Vamos ler por que mistura. Então fazem a experiência, depois fazem um pequeno relato daquela experiência. Os ingredientes foram esses, primeiro aconteceu isso, depois aconteceu isso, e terceira conclusão, não misturam mesmo, né? Então, criando situações de ampliação do conhecimento das várias áreas, né? Né? Então, isso aqui é tirado do texto, de um texto do livro Na Roda, com professores dos anos iniciais, né? Falando as sugestões de texto para o trabalho inicial com a leitura das crianças, né? Então, texto que a criança pode tentar ler com autonomia, sozinha, né? Então, é tipo daquele Sapo Cururu. Já trabalhou na escola, né? Eles cantaram música, ela foi mostrando para eles a leitura, cada versinho, né? Depois eles levaram para casa. Então, começar vamos ler, agora vocês dois vão ler juntos essa história. Então, são os textos que são lidos para ela, em geral, os informativos, as notícias, os contos, né? Então, os textos que as crianças podem ler com autonomia, que são esses textos menores, né? Textos que são lidos, né? O texto do jornal, por exemplo, que eu falei que a professora lia para a turma todo dia de manhã, as notícias, os contos, e textos que nós lemos coletivamente, quer dizer, textos que ela leva, que a professora leva, para todo mundo acompanhar, que todo mundo recebe uma folhinha e acompanha do jeito que pode, né? E cada vez mais eles vão ampliando o conhecimento dos modos de ler e das estratégias de leitura. Então, quem já consegue ler sozinho, faz a leitura autônoma. Os que ainda não leem com autonomia, mas possuem alguns conhecimentos, vão descobrindo palavras, sentidos. E as que ainda estão reconhecendo as letras, encontrarão o correspondente sonoro ao símbolo gráfico. Então, eles vão desbravando a cultura escrita, né? Os textos da sociedade, né? O importante é que os textos sejam significativos, né? E eles podem levar textos também, né? Eles podem levar textos ligados ao momento que a gente está vivendo, né? Que muitas vezes são distribuídos, instruções, informações. E aqui eu acho que é uma provocação que ficou muito também assim forte para mim, né? Que é desse Frases de Criança, que tem no Facebook e tem no Instagram, né? Essas crianças que eu falei, que são sempre surpreendentes, que nos desconcertam, né? A criança pergunta, o Igor, né? Mãe, como se escreve Joe? Aí a mãe fala, Joe, de que palavra? De videogame. Olha só, a gente preocupado com P com A faz pá, P com E faz pé, e a criança está lá, Joe. E o Joe, como é que se escreve? O Joe de videogame, né? Então, a gente está falando de coisas que nem sempre fazem parte do universo das crianças. Então, ter
ter esse diálogo com as crianças, ouvir as crianças, provocar as crianças, né? Vai gerando uma compreensão do que eles sabem, do que eles precisam saber mais para nós fazermos intervenções, né? Vou falar de intervenções aqui. Eu não sei se eu já falei muito tempo, hein? Eu estou aqui preocupada, porque eu estou tenho um relógio aqui. Cecília, eu acabei não marcando o tempo inicial, mas nós temos aqui 15h16, né? E tem várias perguntas que as pessoas querem te fazer, tá? Então então eu vou trabalhando para terminar. Né? Não precisa aqui, terminar, olha... mas assim, sabendo que nós temos 45 minutos ainda, tá? Tá bom, obrigada. Aqui são é um texto escrito por uma senhora que trabalha como faxineira na casa de uma moça e com quem ela praticamente não tem contato, quer dizer, quando a faxineira chega na casa, a moça já saiu para trabalhar, a moça mora sozinha. Quando a faxineira vai embora, a moça ainda não chegou, né? Então elas se comunicam por bilhetes. Né? E uma vez conversando com ela, eu me interessei, né, por esses bilhetes. Então eu tenho alguns poucos assim que a gente usou mesmo para estudo, né? Então aqui é um bilhete que a Baixinha, o apelido dela é Baixinha, né, deixou para Cíntia, né? Então a gente vai olhando, olha, se a gente olhar o texto azul em cima, parece um texto esquisito, porque é um texto que ainda está aprendendo a ler e escrever. Aqui embaixo eu arrumei o texto, né? É o mesmo texto, só que é o texto já com pontuação, um texto de quem já incorporou, não é, as convenções da escrita, né? Né? Então, olha lá, isso que a gente chama de flutuação, né? Esse S e esse D, né? É a senhora Cíntia, é a dona Cíntia, né? Então a gente trabalha muito com indício. O que esse S e o D estão indiciando para nós, né? E que outros indícios nós temos do que a Baixinha sabe, do que a Baixinha não sabe, e se nós fôssemos as professoras, como é que a gente ia trabalhar com esse texto, com a Baixinha, né? Então, dona Cíntia, não tem açúcar, só tem o da lata, não tem sabão em pó, a roupa está no balde, é para lavar na máquina, está no detergente, não está esfregada, não. O resto está na corda. Não deu para passar porque não secou. Baixinha, até sexta. Então, esse movimento de apropriação, né, de apropriação da escrita convencional e de uma escrita socialmente válida, é um movimento que vai num crescente. Se essa pessoa tiver boas oportunidades de leitura e de escrita, né, de bons textos, de boas provocações, de alguém que olhe para elas, não, você vai aprender, né? Alguém que me olha, né, sabendo que eu vou aprender, alguém que me olha com animada, alguém que me olha sabendo que eu posso aprender, né? Isso faz a maior diferença, né? Como é que nós olhamos para os nossos alunos, né? Como é que nós olhamos para eles, né? Então, esse foi só uma ilustração de como é que isso vai acontecendo também na educação de jovens e adultos, né? Nesse processo de alfabetização. Então, aqui é só para lembrar as dimensões específicas que foram primeiro apresentadas pelo professor João Wanderlei Geraldi, um outro timoreiro, né? Que ele fala em práticas de produção de textos orais, práticas de produção de leituras e práticas de produção de textos escritos, né? Então, ele fala da importância da gente ter sempre como foco do trabalho, né, essas práticas, né? Primeiro, então, conversar, falar de vários tipos de produção de textos orais, né? Produção de leituras de vários gêneros e prática de produção e provocar situações de escrita. E a prática de análise linguística, que é a última. Eu que fui botando a prática de análise linguística aí, porque ela vai acontecendo misturada, né? Misturada
com a prática de produção de textos orais, de textos escritos, com as práticas de leitura. Nós vamos analisando, né? Ou então o professor vai provocando. Olha só, por que você escreveu assim, né? Explica para mim, olha aqui você escreveu assim, aqui você escreveu... Vamos pensar nessas palavras, né? Então, a gente pensa em palavras, a gente provoca as crianças para fazerem análises de vários tipos, né? Então, outras dimensões, eu vou passando muito rápido aqui, né? Quer dizer, a importância das dimensões políticas, sociais, culturais, das relações de todos, entre todos, com todos, quer dizer, um movimento, né? Um movimento saudável de todo mundo na sala de aula, cooperação, né? Aprendendo outras formas de trabalho que não sejam trabalhos, eu cuido do meu, eu vou tirar uma nota maior, eu não mostro o meu para você. Não, como é que a partilha, né, a gente aprende também na escola, né, a generosidade, né? Então, as dimensões das crianças, das pessoas que habitam o espaço escolar, da vida social, das diferentes realidades, dos diferentes valores, da razão, da sensibilidade, do brincar, do falar. São muitas as dimensões desse trabalho, dessa prática pedagógica na escola, e principalmente do interagir, né? Do movimento interativo, né? De todo mundo trabalhando junto para alcançar determinados objetivos, né? Aqui tem algumas outras atividades que podem ser feitas além daquelas práticas, né? Como análise, né? Que serve como análise linguística, né? Cruzadinha com o nome das crianças, né? Palavras ligadas nome das crianças no início, depois palavras ligadas a um determinado tema em estudo. Organizar, isso é que eu falei sobre o caderno, que eu acho importante, organizar o caderno como um diário, sabe? Aquela história antiga da escola de ter um caderno para português, um caderno para matemática, um caderno para estudos sociais, um caderno não sei mais para quê. A gente vai trabalhar com a realidade como um todo. Então, o caderno, ele é como um diário, né? Cada dia eu anoto, eu boto a data no meu caderno e o que eu fiz, ou o que eu vou fazer, ou o que a professora está pedindo que eu faça, ou pedindo que o meu pai faça, ou que o meu pai me conte, né? Uma história sobre alguma coisa da família, ou do lugar onde ele nasceu. Então, o caderno é um diário em que cada dia eles podem escolher uma palavra também que marcou de alguma forma o cotidiano deles, escrever, ilustrar em casa e que marca o dia a dia, que eles possam voltar. Olha só, esse dia aqui, o que aconteceu, né? Lembra do dia? Eles vão lá na coisas que eles colam também, colam fotos, colam recorte de revista. A importância dos combinados, né, dentro de uma perspectiva discursiva, uma sensibilidade para se deixar afetar pelas emoções das crianças e se emocionar com elas, né? Aqui algumas situações, problema eu não vou ler, porque de alguma forma eu já falei, né? Então, só lembrar, né, que antes da escrita ser o exercício de uma competência, né, a competência de ler e escrever, o ato de escrever é uma maneira de ocupar o sensível, né? De dar sentido a essa ocupação, né? Quer dizer, como é que com a escrita eu modifico também as minhas possibilidades de sentir, né? Lendo, escrevendo, de me sentir, de sentir o outro, de conhecer o mundo de outras formas, né? E esse gestual tem um sentido simbólico, né? Esse gestual de pegar o lápis, pegar a caneta, de desenhar. Quer dizer, quem é que pega o lápis e a caneta na nossa sociedade para escrever, né? E quem não pega? Que valor tem quem não pega o lápis? Porque não sabe, porque não pode, né? Então, tudo isso tem peso na nossa sociedade, não gera alegrias e tristezas, movimenta as famílias para arranjar um cantinho na casa com uma mesa e um lugar para sentar para aquele ou aquela que vai aprender a ler e escrever, né? Isso a gente tem observado em algumas pesquisas, né? A importância, né, para algumas famílias, que as famílias dão ao estudo,
né? E isso também é um fator fundamental para o processo de aprendizagem daquela criança. Ela tem um canto, né? Pode ser um caixotinho, né? Mas é ali que ela vai escrever, né? A família está respeitando aquela aprendizagem, aquele processo, né? Então, as crianças precisam de boas intervenções para que elas vão cada vez mais refinando os conhecimentos, né? Elas refletem sobre tudo, mas sobre relações fonográficas de várias maneiras, inclusive quando tomam decisões em relação a espaços entre as palavras, né? Era uma vez, né? Vou telefonar, de ouro, né? E elas vão aprendendo, quer dizer, isso precisa também ser trabalhado, né? Ser conversado na sala de aula, né? Fazer reescritas, né? Mas as reescritas só podem ser feitas quando as crianças já conseguem ter um afastamento do texto delas para olhar para o texto e ver que ele pode ser de outra maneira, né? Logo no começo, fazer reescrita é tensionar muito as crianças que estão lidando com um conhecimento complexo, né? Então, o critério de segmentação de palavras na escrita é morfológico, né? Na escrita é morfológico, diferente da fala, né? Nós não falamos palavra por palavra, nós falamos por grupos de força, né? Nós falamos por grupos de força. Então, tudo isso ela vai ter que ir compatibilizando, e a ação, as boas intervenções ajudam muito, né? E são arbitrárias, né? Ali, por exemplo, essas expressões em cima, né, que a gente escreve separado, e embaixo, né, que a gente escreve junto. Se a gente escrever doce de leite e doce de leite, né, um doce de leite tem uma peça que chama doce de leite, né? Não sei se é uma peça ou se foi uma novela, agora eu fiquei na dúvida. E vida privada e vida privada, né? Vida privada, vida privada. O que você viu da privada? Da privada eu vi a porta abrir, o ele passar, eu vi da privada. Então, brincar também, né, com os jogos de palavras, né? O Círio Pocente tem um trabalho muito grande, né, sobre o humor na língua, né? Essa última aí é do Círio Pocente, vida privada e vida privada. Né? Então, quer dizer, como é que a gente pode brincar também, né? Brincar, inventar, né? Inventar a palavra. Então, terminar, não podia faltar o Paulo Freire aí no ano centenário dele, né? Eu acho esse parágrafo aí muito significativo, né? Quando ele diz que aprender e ensinar fazem parte da existência humana, histórica e social, como dela fazem parte. Então, fazem parte, aprender e ensinar. A criação faz parte, a invenção, a linguagem, o amor, o ódio, o espanto, o medo, o desejo, a atração pelo risco, a fé, a dúvida, a curiosidade, a arte, a magia, a ciência, a tecnologia. Então, tudo isso faz parte da existência humana, né? O homem é esse caldeirão, né, de possibilidades, caldeirão de emoções, né, de possibilidades de aprendizagem, né, e que isso tudo pode explodir na escola, né, de uma maneira lúdica, de uma maneira inventiva também, de uma maneira feliz, né? Aqui eu trouxe para terminar, é esse livro que está aqui na minha mão, que é o livro Correspondência, esse livro do Bartolomeu Campos de Queiroz, que foi escrito em 1986, quando estava se instalando a Assembleia Constituinte, que elaborou e redigiu, né, a Constituição de 1988. Ele fez um livro todo em forma de cartas, dizendo as palavras que um escrevia para o outro, né? Os personagens aí das cartas dele, dizendo que palavras deviam ser postas para dormir e que palavras deviam ser acordadas, né? Então, eu também trouxe palavras de uma carta, trouxe só uma carta para vocês, mas para a gente pensar em palavras que a gente deve colocar para dormir, deve trabalhar, deve lutar, deve resistir e colocar para dormir, e palavras que a gente deve colocar para acordar, né? Para acordar na nossa... Então, a carta é essa aí, olha. Marta, amiga querida, quando
o dia amanhece, vejo o sol entrar por debaixo da porta. Hoje, junto com sua luz, chegou uma carta. Trouxe notícias de Maria, que me pediu um favor: ajudar a fazer dormir palavras que há muito nos machucam. Então, são essas palavras que estão aí em cima, as palavras que machucam: violência, opressão e fome. Ao levar as palavras para o sono, descobri outras que estavam acordando. Abri as páginas do dicionário. Elas voaram céu adentro: paz, esperança e respeito. Penso que muito em breve nós vamos ler essas palavras no rosto de cada um. Com a amizade de sempre, Marcos. Essa é uma das últimas cartas desse livro, né, e são as palavras que eu acho que a gente tem que manter acordadas, né? E as palavras que a gente tem que fazer dormir. A nossa luta passa por aí, né? Então, obrigada. Fé na vida, fé no ser humano, fé na nossa ação cotidiana por um mundo melhor, né? Eu acho que os professores vão por aí. Querida Cecília. Deixa eu agora sair daqui. Tem que tomar uma água, hein, Cecília? Não, eu tenho que parar aqui, peraí. Pronto. Não, tem água aqui, ó. Querida, muito, muito obrigada por essas palavras, por essa organização toda que você fez. E a Camila passou para mim várias questões que foram colocadas aqui, tá? E eu acho que eu vou fazer um bloco só, porque eu tenho a impressão que tu vai ter que escolher alguma para ir finalizando aí, né? Então, primeiro dizer que muitas pessoas estão nos acompanhando de vários lugares, graduandos do curso de Pedagogia da UF, do Amazonas, da UERJ, Grupo de Estudos e Pesquisa e Alfabetização da UF, do Ceará, Grupo de Pesquisa de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas da UFFS, Campo Erechim, a fronteira sul, professoras da Rede Municipal de Niterói, Rio de Janeiro, UFMS, UF, de Juiz de Fora, etc, etc. Não vou conseguir colocar todos aqui, da UFSC também. Muitos elogios. Maravilha ouvir a professora Cecília, uma honra escutar a professora Cecília, me emociono com a sua sensibilidade e o cuidado ao falar dessas questões, muito lúcidas as reflexões. Então, são só algumas falas que eu já estou passando aqui para você, né? E as questões. Oi, querida. Então, algumas pessoas estão reclamando novamente do meu áudio. Questões: como trabalhar com a alfabetização na perspectiva discursiva no ensino remoto? O conceito de letramento ainda é atual? Ele dialoga com o conceito de alfabetização discursiva. Bakhtin está na perspectiva antropológica, sociológica, como street, ou Bakhtin seria mais linguístico? O trabalho com o texto, com os gêneros textuais, foram bastante incentivados pelo PENAIC. Isso aqui é só uma afirmação, né? Olha só, esse estudo seu já foi publicado? Onde posso encontrá-lo? Você citou o Bakhtin enquanto referência para a alfabetização na perspectiva discursiva. A teoria histórico-cultural também contribui com essa vertente? Caso positivo, quais as aproximações? Professora Cecília, nessa pesquisa a professora era a escriba da criança? Estão perguntando pela tese da professora Cecília. E a Camila também acrescenta que acha válido falar um pouco ainda sobre as publicações que eu citei lá no início da abertura dessa live. E está dizendo também que estão muito animados todos. Olha só, a pergunta sobre o que envolve o street, que eu não ouvi. Uma é letramento e alfabetização discursiva, se são compatíveis, né? Mas depois dessa pergunta, tem uma sobre o que envolve o street, o Bryan Street. Mas qual é? Eu não consegui pegar, você falou tudo muito rápido. Professora, só um pouquinho. Bakhtin está na perspectiva antropológica, sociológica, como street, ou Bakhtin seria mais linguístico? Então, a primeira coisa eu agradeço as perguntas, né? Umas perguntas muito, muito importantes, muito desafiantes também, muito pertinentes, né?
que eu vou procurar responder da melhor maneira possível dentro desse tempo que eu tenho, para não deixar nenhuma sem resposta. Então, a primeira é como trabalhar com alfabetização no ensino remoto. Eu hoje falei aqui, embora que tenha sido de maneira rápida, né, que eu acho que a melhor coisa que um professor alfabetizador pode fazer é ler para os seus alunos, não é contar a história, é ler a história, ele olhar, você ler, e escrever na frente dele. Uma criança que está em processo de alfabetização, ou mesmo um adulto, jovem, né, ele precisa ter contato com pessoas que escrevem e que leem. Então, ler para essas crianças e provocar escritas, né? Então, ler uma história, né? E pedir, olha, agora o trabalho que você vai fazer é desenhar e escrever a parte da história que você ouviu aqui, e amanhã você me mostra no ensino remoto, né? Se os pais puderem, se a família puder ter letras móveis, né, o trabalho com letras móveis, né, brincar com letras móveis, né, é um trabalho muito alfabetizador, né, quando as crianças compreendem, né, que mudando as letras de lugar muda o sentido daquilo que é formado. Ler o que as crianças escrevem, mesmo que sejam palavras fora do dicionário, né, mas Bratsky, você escreveu Pratsky, né, porque você juntou o P, o R, o A, o T, o S e o C de novo. Então ficou Pratsky. Mas prática, alguma coisa, morre de rir, porque aquilo não quer dizer nada. Mas olha só, se eu tirar essa palavra, essa letra daqui, botar essa daqui, vai ficar prática, né? Então, começar a brincar com essas coisas, fazer jogo com as crianças também. Hoje tem professores alfabetizadores fazendo jogos, né? Mesmo pela tela, né? Jogo de forca, né? E outros jogos, né? E outros jogos de cruzadinhas. Mas eu acho que principalmente ler e provocar as crianças para escrever. Elas tenham um caderno em que todo dia elas vão escrever um pouco daquilo que foi a aula, né?